E como será que funciona quem tem predominância do elemento ar no mapa? Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e no quadro de hoje do Aprendi com a Márcia, nós vamos falar, ainda dentro da série Elementos, sobre as pessoas que têm predominância do elemento ar no mapa. Não, Alana, você não precisa ter Sol num signo de ar, Lua ou ascendente num signo de ar. Você pode ser pisciano, você pode ser taurino e ainda assim ter predominância do elemento ar no mapa. E como é que a gente sabe se você tem essa predominância? A gente tem que olhar em que signo está o seu ascendente, o seu meio do céu, e aonde estão os planetas que vão do Sol até Marte. Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e Marte no seu mapa. Se houver uma predominância destes planetas e ângulos no elemento ar, pode ser que você tenha predominância do elemento ar no mapa. E se for esse o caso, como é que você funciona? Como funcionam as pessoas com predominância do elemento ar? Bom, o elemento ar, ele elabora tudo intelectualmente. Ele raciocina e ele se relaciona com coisas e com pessoas. Ele é o suprassumo da abstração. Eu costumo dizer que todo mundo pode falar, eu sou imparcial. Taurino, não, virginiano, capricorniano adora dizer que é imparcial, mas é mentira. Ninguém é verdadeiramente imparcial, a menos que estejamos falando de um signo de elemento ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Então, com ar, aquela máxima de Descartes funciona. Penso, logo existo. Para o ar, o que é importante não é a sua opinião, a minha opinião, ou a opinião dele ou dela. Para o ar, o que é importante é a verdade. Por isso, dizem que ele é frio, que ele é distante, que ele é duro. Porque ele é o signo que ele pode adorar você. Ele pode te amar loucamente, mas se o que você estiver dizendo não puder ser apoiado em fatos, ele vai olhar para você e vai dizer, eu adoro você, mas isso está errado, você não tem razão e não é assim que as coisas funcionam. E ele também vai assumir a mesma postura para as próprias opiniões dele. Você está numa discussão com alguém do elemento ar, você diz para ele, você está errado, você está sendo injusto, que aliás é uma das melhores ofensas para alguém que tem predominância de ar no mapa, chamá-lo de injusto. Fala para ele, você está sendo injusto, ele vai parar naquele momento, vai se observar em terceira pessoa e vai se julgar naquela discussão com você. Novamente, para o que vale para o ar é a verdade dos fatos. Quais são os fatos? Então ele não está apegado à opinião dele, ele não tem apegos a nada, ele só tem apego à verdade. Ele discute fatos, ele discute ideias, ele discute teorias. Com isso, ele é muitas vezes chamado de frio, indiferente, duro, cruel e por aí vai. Ele tem muita dificuldade em entender por que as pessoas não conseguem olhar as coisas com objetividade. Ele não consegue entender por que tudo se torna algo tão pessoal, uma agressão pessoal, um ataque pessoal. Por que não podemos nos ater à discussão? Por que não podemos focar na teoria? Por que não podemos falar dos conceitos? Por que tudo tem que ser um ataque egóico a gente? O ar, ele gosta de falar de tudo de forma filosófica. Ele vai conseguir ver o seu lado, o lado do outro, o ponto de vista de quem quer que seja, mesmo quando ele estiver muito aborrecido. E ele vai lidar com as próprias decepções de forma filosófica. Você vai falar assim, mas fulano foi terrível com você, agiu de má fé, não foi bacana, e ele vai começar a filosofar sobre aquilo. Podemos teorizar que é uma forma do ar de se defender dos sentimentos, né? De ser machucado. Se ele mantém tudo no intelecto, na razão e na mente, sobra pouco para ser afetado no coração e ele fica, de certa forma, protegido.
é uma forma de ver, né? No entanto, porque ele tende a colocar tudo no nível da razão, quando você pede para o ar explicar os próprios sentimentos, olha, você colocou ele em uma situação muito difícil. Ele não sabe explicar sentimentos. Para ele sentir, para ele se permitir sentir, estar ofendido ou ficar triste ou ficar magoado, ele precisa parar e avaliar se ele tem direito de, se é justo com o outro que ele se sinta ofendido por aquele ataque como ele está se sentindo. Enquanto pessoas de elemento água, que será o que a gente vai falar na próxima semana, ela primeiro sente, depois avalia o que está sentindo. O ar não, ele está sentindo, mas ele não se permite ir para casa chorar, reagir, falar o que pensa, o que quer, a menos que aquele sentimento tenha passado pelo crivo da sua análise pessoal, que tenha sido esmiuçado teoricamente em forma de conceito e ele chegue à conclusão de que sim, ele tem razão de ter aquele sentimento, logo ele pode sofrer, ele pode chorar e ele pode reagir ao que está doendo. O ar, como todos os signos Gêmeos, Aquário, Libra, eles são muito sociáveis, são muito inteligentes e são ótimos para pensar em abstrações. Em termos abstratos, não existem conceitos ou teorias que estejam fora do alcance de alguém com predominância no elemento ar no mapa. Eles podem não ser necessariamente bons para solucionar problemas, porque para você solucionar problema não basta a teoria, você precisa poder aplicar a teoria a matéria, ao concreto. E aí você precisa de um equilíbrio entre ar e terra no mapa. Mas, para teorizar e para conceitos, ele é ótimo. Ele é muito agradável e, dependendo do ar, ele vai sempre manter uma distância maior ou menor em relação a você. O ar, o signo de elemento ar, que é o mais... que se conecta com mais facilidade são os librianos, que têm essa necessidade da interação. Todos eles têm, mas em certa medida mantém tudo bem no intelectual. Ar, no geral, ele se liga a tudo e ele se liga a todos, mas ele não se envolve porque ele precisa do seu espaço. Ele precisa andar, ele precisa falar, ele precisa gesticular e por isso ele não é dos signos que pulam para um compromisso, exceto os librianos, porque eles têm medo de que a intimidade restrinja a sua liberdade. Eles querem conhecer tudo, eles querem explorar tudo. Então, até que ponto ele quer você muito perto dele? Sempre quando não interferir com seu direito de ir, de vir, de mudar de ideia, de ficar, de partir. Ele sente a necessidade de ser livre e de não ter obstruções. Na área que a gente tem ar, é uma área de comunicação e aprendizado. Agora, o que acontece se você tiver ar demais no mapa? Aí a gente tem um outro lado da coisa, né? A gente pode estar falando de alguém que é muito frio, que é muito distante, que pode ter dificuldade até com o próprio corpo, pode ter dificuldade com as próprias necessidades básicas, porque ele vive muito no mental. Pode ser uma pessoa, inclusive, muito nervosa, muito estressada, sujeita à exaustão, pensa demais, precisa descansar, mas não necessariamente entende quando o corpo pede isso a ela. Pode ser uma pessoa arrogante intelectualmente, que se acha superior a todos os outros. Fale isso ou não, ela pode se sentir superior e achar que não vale nem a pena algumas relações e algumas interações. E pode ser uma pessoa muito solitária, porque com tal de preservar a liberdade dela, ela pode manter todos a uma distância que acabe gerando a ela uma grande solidão. Pode ser aquela pessoa que vai viver numa universidade dando aula, que vai viver estudando, que vai viver entre livros ou filosofando, né? Por outro lado,
Se te falta ar no mapa, a tua dificuldade é exatamente racionalizar. É considerar desde um ponto de vista intelectual e desapegado qualquer situação. Dificuldade em se relacionar, pode não ser uma pessoa muito cooperativa, prefere fazer as coisas sozinha, nem sabe como fazer isso, de se ajustar às pessoas novas ou a coisas diferentes, explorar opções, né? Como é que eu faço para teorizar? Abstração. Se não tiver na mão dela, ela não consegue transformar aquilo em conceito abstrato. Então ela pode participar, ela pode precisar muito do concreto, ou se ela não estiver sentindo, ela não consegue teorizar sobre aquilo. É uma pessoa que ela vai ter dificuldade em se relacionar com algo que ela não tem uma experiência direta, seja através do toque, seja através da emoção. Pode ter dificuldade para se expressar, pode ter dificuldade para articular as próprias ideias, pode ter dificuldade até com a fala. E pode ser uma pessoa que ou desconfia daquilo que é racional, intelectual, etc., ou que coloca o intelectual num pedestal. O que compensaria a falta de ar no mapa? Um Mercúrio destacado no mapa poderia compensar dificuldades ou falta do elemento ar no mapa. É isso, queridos. Para a semana que vem, a gente vai falar do elemento água, fechando então a série Elementos e dando início à série Casas. Te espero aqui. Um beijo para vocês.